Vamos imaginar um cenário. Estamos em 2026. A economia sabe como é. Está naquela instabilidade, juros lá no teto e a inflação comendo o poder de compra. Nesse ambiente, o medo de um imprevisto financeiro é uma coisa que pega, né? Chega a paralisar. Mas e se existisse um jeito de construir uma verdadeira fortaleza para se proteger disso tudo? Pois é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Vamos montar passo a passo a famosa reserva de emergência, que é a base para ter um pouco mais de paz na vida financeira. Para a gente entender o tamanho do desafio, é só olhar para este gráfico aqui. Ele mostra essa escalada assim vertiginosa da Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Pensa bem, ela saiu de 2% lá em 2021 para um pico de 15% em 2025. E essa linha não é só um dado econômico, não. Ela mexe diretamente com o custo do crédito, com o rendimento dos investimentos e, claro, com o nosso bolso. Então, o ponto crucial é este aqui. Uma Selic a 15% ao ano é uma faca de dois gumes. Por um lado, poxa, é uma oportunidade de ouro para quem investe, com rendimentos que a gente não via há anos. Mas, por outro, torna qualquer dívida, seja do cartão de crédito, seja de um financiamento, absurdamente cara. Uma verdadeira armadilha financeira. E aí a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão. Ou melhor, a pergunta que pode, na verdade, salvar o nosso R$ 1 milhão. Como é que se navega nesse mar tão turbulento? Como garantir que um pneu furado, um problema de saúde ou, sei lá, uma demissão não virem uma catástrofe financeira? É exatamente isso que vamos responder agora. E para fazer isso, a gente tem um plano de batalha bem claro. Primeiro, vamos entender bem o cenário de 2026. Depois, vamos apresentar o nosso escudo, a reserva de emergência. A gente vai calcular o tamanho ideal dela, descobrir os melhores e mais seguros lugares para investir, ver como dá para começar mesmo com pouca grana e, no final, entender por que essa reserva é a base para todos os outros objetivos. Então, vamos lá. Para construir uma defesa sólida, a gente precisa primeiro conhecer o campo de batalha. E o cenário econômico de 2026, olha, ele é complexo e exige bastante atenção. Agora, vamos dar uma olhada nesses números, porque eles contam uma história bem importante. Segundo o relatório Focus da Febraban, a gente termina 2025 com a Selic batendo em 15%. E para 2026, a expectativa é que ela caia um pouco, mas olha, vai continuar bem alta, fechando o ano em 12%. E a inflação, o tal do IPCA, continua ali, sendo um desafio, projetada acima de 4%. Resumindo a ópera, juros altos e perda de poder de compra, essa continua sendo a realidade. E isso tem um impacto humano, um impacto direto na vida das pessoas. Esse número, segundo a Serasa, é a quantidade de brasileiros que estavam endividados em janeiro de 2025. São quase 75 milhões de pessoas. Isso mostra o tamanho do risco que se corre quando não se tem uma proteção contra os imprevistos num cenário de crédito tão caro. Bom, diante desse cenário todo, a gente precisa de uma ferramenta de defesa. E a mais poderosa, a nossa primeira linha de defesa contra o caos financeiro é ela, a reserva de emergência. Ela é o nosso escudo pessoal. A definição é simples, mas o poder dela é imenso. É um dinheiro separado com um único propósito: cobrir imprevistos. É bom pensar nela como a caixinha de primeiros socorros da vida financeira, como diz a Natália Arcuri do Meu Poupe. Ela fica lá, guardadinha, e a gente torce para nunca precisar usar. Mas, se o carro quebrar ou o telhado desabar, ela está lá para salvar a gente de ter que se endividar com juros lá na estratosfera. E essa citação do Luiz Mansur, lá do Banco Central, reforça bem essa ideia. Não é só sobre dinheiro, sabe? Ter uma reserva é sobre ter paz de espírito. É sobre evitar aquele estresse, aquela ansiedade que vem junto com o aperto financeiro. É sobre ter controle, ter tranquilidade. Certo, o conceito está claro, mas, na prática, qual o tamanho que esse escudo precisa ter? Vamos agora para a parte prática de calcular o tamanho ideal dessa reserva. A resposta vai depender muito da estabilidade profissional de cada um. Se a renda é mais estável, como a de um funcionário público, o ideal é ter o equivalente a 3 meses dos custos fixos mensais. Para quem é CLT, que tem um pouco menos de estabilidade, o alvo sobe para 6 meses. Agora, para autônomos ou profissionais PJ, que a renda pode variar bastante, o ideal é ter uma proteção maior, de até 12 meses de custos. Agora, pergunta central. Com a Selic lá em 15%, onde é que a gente coloca esse dinheiro tão importante para que ele renda um pouquinho, mas, acima de tudo, esteja seguro e disponível para quando a emergência bater na porta? Antes de escolher, a gente precisa entender as regras do jogo. Para uma reserva de emergência, tem duas características que são, assim, inegociáveis. Primeiro, liquidez diária, que é a capacidade de resgatar o dinheiro para a conta rapidinho, a qualquer momento. Segundo, baixo risco. O objetivo aqui não é ficar rico, é proteger o dinheiro. Segurança em primeiro lugar, sempre.
A primeira ótima opção são os CDBs de liquidez diária. Basicamente, é como emprestar dinheiro para um banco, e ele te paga juros por isso. Eles são fáceis de encontrar, têm baixo risco e, como o próprio nome já diz, permitem o resgate a qualquer hora. Esse valor, R$ 250 mil, mostra bem a segurança dos CDBs. Esse é o limite da garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O que isso quer dizer? Que mesmo se o banco que emitiu o CDB quebrar, o FGC garante a devolução do dinheiro até esse valor por CPF e por instituição. É uma camada extra de proteção muito, muito importante. Vamos para a segunda opção, o Tesouro Selic. Aqui, em vez de emprestar para um banco, o empréstimo é para o governo federal. Ele é considerado o investimento mais seguro do país, já que a garantia é do próprio Tesouro Nacional. O rendimento dele acompanha de pertinho a taxa Selic e a liquidez também é diária. E por fim, a gente tem os fundos DI simples. Pensa neles como um condomínio de investidores. Um gestor profissional pega o dinheiro de todo mundo e investe na maior parte em ativos de baixo risco, como o próprio Tesouro Selic. É uma forma bem prática de acessar esses investimentos, mas é sempre importante ficar de olho nas taxas de administração, ok? E aqui é onde muita gente trava pensando, mas eu não tenho dinheiro para começar. Vamos quebrar essa barreira de uma vez por todas. O mais importante não é o valor, é a constância. Olha para esse número, R$ 20. Segundo o C6 Bank, já dá para começar a investir com valores bem baixos como este. Começar com R$ 20 por mês já é um passo gigantesco. O poder está em criar o hábito e mostrar que é possível poupar. A constância é o que transforma esses pequenos valores numa fortaleza com o passar do tempo. E depois que essa fortaleza estiver de pé, o que acontece? A reserva de emergência, veja bem, não é um fim em si mesma. Na verdade, ela é o começo de tudo. Os benefícios são transformadores. Primeiro, a tranquilidade de saber que o imprevisto não vai levar ao endividamento. Segundo, a independência de não precisar mais do crédito caro, como cheque especial ou rotativo do cartão, que tem juros absurdos. E, o mais importante, com essa base sólida e segura construída, a porta se abre para outros investimentos, para pensar em objetivos maiores, como aposentadoria, uma viagem ou a casa própria. Então, a pergunta final não é mais sobre medo, mas sim sobre possibilidades. Com uma fortaleza financeira construída, protegendo de qualquer tempestade, qual é o próximo voo a ser alçado? A reserva de emergência, ela dá as asas, até a próxima análise.